E aí, galera, vamos acompanhar o debate do jogo do Vasco. O Vasco venceu no Campeonato Brasileiro após 4 derrotas seguidas. A equipe do Vasco vence a equipe do Vitória por 2-1. Maicon e Verratti marcaram os gols da equipe do Vasco e Yuri Castilho marcou o gol da equipe do Vitória. O Vasco conseguiu sair da zona de rebaixamento. Resultado muito bom para a equipe do Vasco, né? O Vasco conseguiu a vitória e tá chegando treinador novo no Vasco aí para poder comandar essa equipe, né? Que até o momento ainda está sendo dirigido aí por técnico interino, é o Rafael Paiva, né? E semana tá chegando um novo treinador. O Vasco melhorou muito no segundo tempo, mas após o primeiro gol que o Vasco tomou, a equipe deu uma oscilada, mas conseguiu segurar o resultado. Foi importante, porque o Vitória, praticamente aos 43 minutos do segundo tempo, 41, 42, conseguiu fazer o gol e começou a tentar fazer pressão para achar o segundo gol, mas o Vasco foi muito eficiente e conseguiu segurar o resultado. Vamos acompanhar o Linha de Passe, a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Vasco. Link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais ESPN do Grupo Disney. O Vasco venceu o Vitória por 2-1 para dar aquele alívio. E até a gente comparando aí, o Vasco tem exatamente os mesmos pontos do ano passado, após 6 rodadas. E o ano passado foi sofrido, hein? Tudo bem que aquele time do começo do campeonato era inferior ao time que terminou, aí depois chegou o Ramon e tal, mas também já teve troca de treinador agora, né? O Ramon saiu e tá chegando um novo treinador, talvez seja o português Álvaro Pacheco. E as piores coisas do ano passado aconteceram depois da sexta rodada. Exatamente, porque até a sexta rodada o Vasco tinha empatado com o Palmeiras Maracanã, tinha vencido o Atlético Mineiro fora de casa, ainda tinha alguma esperança ali, mas depois a coisa foi piorando. Esse Vasco tá com cara do Vasco do ano passado ou é uma outra história, Eugênio? Olha, tá com cara do time do ano passado para baixo. Então você compartilha com o pensamento do Fernando Campos, que ele também acha que andou para trás. Andou para trás porque, assim, não, vamos lá. Se eu pegar o time de hoje do Vasco, acho que ele é melhor do que o time do Vasco do início do campeonato passado. Mas o resto da competição é melhor. Então ele não evoluiu conforme a competição evoluiu. E realmente é preocupante. Venceu o jogo hoje, venceu. Venceu a duras penas, mas venceu. No início do segundo tempo encaixou 2 gols ali, um atrás do outro quase, jogadas, né, de cruzamento que vieram da esquerda. O primeiro tempo tinha sido muito ruim e depois dos gols foi sufoco até o fim. Deu uma sorte porque o Vitória teve um jogador expulso logo depois que fez o seu gol, né? Sim. Já finalzinho de jogo, Vitória diminuiu para 2-1 e na sequência teve um jogador expulso e aí amenizou o que poderia ser uma tentativa de empate do Vitória nos últimos instantes ali do jogo. Tá aí, a bola do God of Zaga. God of Zaga, exatamente. O Maicon. E na sequência o Verratti, ele pega ali uma espécie de um voleio, uma bola que parecia que seria mais para a cabeça, ele pega com o pé. Golaço do Verratti, dá uma olhada, ó. O lançamento do Paê é maravilhoso e a maneira que ele alcança a bola depois de um primeiro tempo em que a bola quase não chega nele, né? Exato. E depois uma coisa meio aqueles gols do Ibrahimovic, lembra? Lembra um pouco. Pensei em Bebeto, mas era mais de lado. Uma distante lembrança. Fez um gol, atrás. O que importa é isso. E no lance do gol do Maicon, ele chega um pouquinho atrasado. Ele poderia até ter desviado aquela bola. Mas a gente olhando o jogo, foi um jogo muito ruim dos dois times. Tecnicamente, taticamente, a falta de tudo, né? De coletividade, de ideia de jogo, de clarividência com a bola no pé, de saber o que vai fazer. Muito passe errado. É um jogo muito de valentia, de disposição, de luta, isso sim tem. Mas em termos de bola no pé, difícil. Ô, William, agora você pergunta do ano passado. Diga lá. A parte boa do ano passado tinha um líder ali, né? O Vasco se encontrou com o Ramon Dias. Foi. Naquele momento. Foi. E agora está começando do zero, né? O Álvaro Pacheco é uma grande incógnita. Ele pode dar certo como pode não dar.
É um técnico aí com 52 anos, não tem uma estrada muito grande. Uma boa campanha no Campeonato Português, com o Vitória de Guimarães. Na prática, ele é o segundo, atrás só do Braga, porque os outros na frente dele são Sport, Benfica e exatamente. E o ex-Braga teve um bom começo no Botafogo, podemos dizer que sim, né? O Arthur Jorge. Mas é uma loteria. Exato, a gente não sabe e, assim, chegar a um clube que você precisa levantar, tirar da parte de baixo da tabela, nunca é uma situação fácil. E para mim tem um agravante da situação do Vasco, e hoje houve mais uma vez protestos da torcida, que é a situação da 777. Né? Esta é uma empresa que, na Inglaterra, há um movimento de torcedores do Everton para que eles não possam concluir a compra do clube. Esse fim de semana, o jogo do Standard Liège foi adiado por protesto dos torcedores que não deixaram o time sair para o jogo. E há um processo por fraude nos Estados Unidos e Nova York de 600 milhões de dólares, a acusação de fraude à empresa. Seria um esquema de pirâmide, seria uma série de fraudes financeiras que o veículo Josimar já apurou e já vinha falando sobre isso há muito tempo. Então, assim, esse canto da sereia aí, ele vai se desfazendo. E o torcedor está atento a isso. E de hoje para amanhã, a verdade é que se isso desmoronar, não vai ser uma grande surpresa. E eles forem obrigados ou perderem o clube por não cumprir prazos, ou seriam obrigados a vender o clube rapidamente. O Vasco acionar cláusulas. O próprio Vasco, permitem isso, né? Então, isso pode acontecer. E aí, dali para frente, né, ou você vai ter algo novo engatilhado, algo pronto, ou a coisa pode ficar muito complicada também. De novo, na Inglaterra, a Inglaterra abre as pernas para muita coisa. E para você ver que mesmo assim o negócio não está avançando lá. Sim. Com o Everton, porque há uma série de empecilhos. Então é uma coisa para ter atenção também. Não é só o campo, né? Não é só o campo. Então a fábula da SAF maravilhosa para todo mundo, a essa altura a gente já percebeu que a banda não toca desse jeito, né? Tem muita gente de origem duvidosa aí botando dinheiro, que nem é dela, né, em futebol. Álvaro Pacheco, André Kfouri, particularmente, a gente não tem tanto conhecimento assim do trabalho dele, né? Mas é mais uma incógnita? Está saindo do Vitória de Guimarães, um técnico novo, 52 anos. Eu falei outro dia aqui, usei a palavra fetiche, o Gustavo Zupac, porque depois... Foi um pouco mais além, né? Depois que eu falei sobre o fetiche, eu falei, olha, no melhor dos sentidos da palavra, por favor. Dizendo que o futebol brasileiro está numa fase de paixão por treinadores argentinos e portugueses, né? Então, Zupac disse que fetiche é sempre bom, não existe fetiche ruim. Enfim. Bom, mas aquele programa já tinha passado de meia-noite. Já tinha. Hoje está um pouco mais cedo e a família brasileira está à frente da TV no domingão. E amanhã tem aula. Isso. Mas é mais um português. Eu espero que o Vasco tenha feito a sua lição de casa, né? As pessoas que tomam decisão, mas é muito mais preocupante a história que o Léo acaba de revelar alguns detalhes, que há muitas e muitas semanas no processo relacionado ao Everton tem sido manchete e reportagens, entrevistas, gente falando. Então, o torcedor do Vasco que tem senso crítico, ele está prestando atenção nisso, ele está tentando se informar e talvez ele esteja perguntando como que o processo de venda da SAF, de constituição da SAF do Vasco e venda para essa empresa, dentro dos mecanismos de verificação e de fiscalização do clube, foi algo aparentemente suave, tranquilo, né? Passou. Dando ao seu torcedor, não aquele que só quer o dinheiro, agora vai ter investimento milionário no meu clube, em questão de 6 meses o Vasco vai montar um timaço e o grande Vasco vai voltar. Porque tem gente que pensa assim... Foi a última vez que enfrentou o Flamengo em desvantagem. Isso é muito mais relevante, muito mais importante do que quem o Vasco escolheu para ser seu treinador, mas tomara que tenha sido feita uma boa escolha e que o Álvaro Conceição tenha... Pacheco, perdão, tenha... Álvaro Conceição é um amigo nosso. O Álvaro Pacheco, perdão, amigos, tenha condição para trabalhar. O Vasco conseguiu uma vitória hoje. É claro que o jogo aconteceu já quando a gente estava aqui. Os pontos são importantíssimos, a atuação não foi nem tão boa assim, mas o contexto do futuro do Vasco, para mim, é o que importa mais. Galera, eu concordo, né? A atuação do Vasco não foi boa, né? Mas o Vasco precisava dessa vitória. O Vasco ele precisa vencer até quando não tá jogando bem.
né? Porque tem que estar pontuando, é competição de pontos corridos. Então, não é só desempenho, você tem que tirar também pontos, conseguir pontos mesmo quando não joga bem. E o Vasco hoje conseguiu, era um confronto, na minha opinião, contra uma equipe também que está na parte de baixo da tabela de classificação, uma equipe também que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Então, coloco, né, o Vasco como uma equipe que era favorita a vencer esse jogo pelo fator de estar jogando em casa. Hoje teve menos jogadores, menos torcedores em São Januário. O torcedor não está acreditando muito no time. Agora tem o Álvaro, também um novo técnico que vai chegar, é técnico português. A gente não sabe aí como que esse técnico vai chegar, se ele vai chegar já vai conseguir dar um resultado logo de cara, porque tem que dar paciência. Infelizmente, o Vasco esse ano, a cota de troca de técnico não tem mais, porque o Campeonato Brasileiro, se você for supor, o Álvaro chega 15 dias no Vasco, 15 rodadas. Ah, não deu certo, demite. Aí você conta, já foi 6 rodadas, aí já vai para 20. Mais da metade do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco não tem mais o que errar. Não tem. Não tem. Na minha opinião, quis trocar o Ramon Dias, beleza, ok, ainda tá no início do Campeonato Brasileiro. Acertou, achou que não estava bem, trocou. Mas agora vai ter que dar paciência ao técnico. E ficar trocando de técnico o tempo todo é assinando mesmo o rebaixamento para a Série B. E o Campeonato Brasileiro pune muito. Principalmente quando o clube fica fazendo muitas trocas de treinadores. E o Vasco precisa melhorar essa safra, na minha opinião, não foi muito boa para o Vasco, não foi, na minha opinião, até agora o Vasco não conseguiu colher nada ainda. Vamos aguardar ainda mais para frente para saber se vai ter algo diferente, mas a princípio não está sendo bom para o Vasco, o torcedor continua sofrendo, porque a safra a princípio parecia que ia vir, ia pelo menos dar aquele desafogo, deu até um desafogo no Vasco, mas o Vasco ainda continua sofrendo. Última temporada sofreu para poder não cair e ainda continua ainda o fantasma ainda, né? O torcedor com aquilo em mente ainda, pô, será que o Vasco vai brigar de novo para não cair? Será que o Vasco tem chance de cair para a Série B? Ainda tem isso ainda. E eu acredito que o torcedor não quer mais ver o Vasco brigando para poder não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Se vocês acham que o novo técnico do Vasco vai dar certo nesse time, deixe nos comentários. Ou se vocês acham também que o Vasco precisa contratar novos jogadores. Na minha opinião, o Vasco precisa investir nessa janela que vamos ter em julho. Se o Vasco não fizer algumas contratações, o Vasco vai ficar muito difícil com esse time que o Vasco tem, no mínimo aí, brigar por alguma coisa. Eu acho que rebaixado, eu acho que o Vasco tem grande chance de se recuperar e permanecer na Série A tranquilo. Mas se mais brigar por alguma coisa, a gente coloca aí ficar entre os 10 melhores, oitavo, acho que o Vasco precisa um pouquinho mais. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal.